Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ter um super aulão sobre as Nações Unidas. Isso mesmo, eu sei que eu estava devendo esse vídeo há muitos carnavais aqui no canal, mas hoje finalmente chegou esse tempo para começar bem em janeiro. Eu vou só explicar para vocês rapidamente como vai funcionar essa aula, para que vocês possam ir se ajustando, se alinhando para a gente conseguir conversar direito, tá certo? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu vou colocar slides aqui para facilitar, porque eu sei que é muita coisa, então eu vou colocar tudo que eu vou falar em pontos aqui em slide, então eu vou ficar bem reduzidazinha aqui no canto da tela para você conseguir me escutar e me ver, mas mesmo assim compreender. Eu espero que você goste bastante dessa aula. Eu vou pontuá-la, vou dividir esse vídeo todo em sessões, vou deixar o material disponível caso você queira baixar. Se eu esquecer, pode me cobrar, com certeza eu vou lembrar. Mas você sabe que tem um Telegram e lá tem os slides que eu coloco aqui. Então, vamos começar? Nações Unidas, isso mesmo, Organizações das Nações Unidas é o tema da aula de hoje. Criada em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, entrou em vigor mais precisamente em 24 de outubro, logo após a entrada da Polônia como 51º país. Por quê, professora? Porque o tratado estabelecia que precisava de 51 assinaturas para a entrada em vigor da ONU, isso mesmo. Hoje, a ONU conta com 193 países membros e também tem os observadores. Além disso, a sede das Nações Unidas fica em Nova York, nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que existem escritórios espalhados por todo o mundo. Agora vamos começar mais a fundo a nossa aula. Além disso, pessoal, a ONU é dividida em Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Secretariado, ECOSOC, Corte Internacional de Justiça e Conselho de Tutela, que atualmente está desativado. Eu vou estar falando agora no slide seguinte um pouco mais sobre cada um deles. Assembleia Geral, pessoal, Assembleia Geral, que como o próprio nome diz, é geral, composta por todos os 193 membros da ONU, também aborda sobre todos os temas que diz competência geral, claro, né? Além disso, é responsável por eleger os membros rotativos do Conselho de Segurança, eleger o secretário-geral com recomendação do Conselho de Segurança, não vamos esquecer disso. Faz resoluções e também recomendações. Cada país membro tem direito a um voto e as decisões importantes da Assembleia Geral são tomadas por 2/3 dos membros votantes e presentes naquele momento na Assembleia. As outras decisões de menor importância são decididas pela metade mais um dos membros presentes e votantes. Além disso, a Assembleia Geral se reúne uma vez por ano em Nova York, mas também se reúne periodicamente em sessões extraordinárias. A título de curiosidade, quem abre a Assembleia Anual que acontece em Nova York é o Brasil. Além disso, a Assembleia Geral é formada por 7 comissões. São elas: financeira, jurídica, tutelar, social, econômica, política especial e política. Passando então para o Conselho de Segurança, isso mesmo, Conselho de Segurança, composto por 15 membros, sendo 5 permanentes. Vamos fazer aqui um remember.
China, Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. E 10 membros não permanentes eleitos e que ficam 2 anos dentro do Conselho de Segurança. Isso mesmo, o mandato dura 2 anos. Também é interessante vocês saberem que o Brasil e o Japão são os membros não permanentes que mais vezes voltaram ao Conselho de Segurança. Pessoal, o Conselho de Segurança, ele aborda sobre temas relacionados à paz e, obviamente, à segurança. Aqui nós temos em destaque o capítulo 6 e o capítulo 7 da carta. Isso mesmo, o capítulo 6 vai abordar sobre solução de controvérsias e o capítulo 7 vai usar a força, o uso da força, isso mesmo. Eu super recomendo vocês estarem lendo esses capítulos, é muito importante para a melhor compreensão de vocês, tá? Mas eu vou também estar fazendo um vídeo aqui sobre esses capítulos, então se quiser esperar, tá tudo bem. Mas, para dar uma adiantada, o capítulo 6, solução de controvérsias, como vocês podem imaginar, é sem o uso da força, né? Então, são feitas várias conversas, tem todo um padrão a ser seguido, não é simplesmente sentar e conversar, tá? Essas coisas exigem regras porque são coisas muito importantes, são decisões muito grandes a serem tomadas. Mas é importante que vocês saibam que há sim uma diferença entre os capítulos. O capítulo 7 é o uso da força e está bastante relacionado às sanções internacionais. Isso mesmo, fica atento aqui no canal, que em algum lugar você vai achar vídeos sobre sanções internacionais. Mas, passando agora para a questão dos votos, eu quero que vocês saibam algumas coisas. Se um dos 5 membros, durante uma decisão de alta importância, se abster, não significa que ele está vetando. Não é a mesma coisa, tá bom? Vetar é uma coisa e se abster é outra. Agora, passando para algumas regras mais específicas que talvez vocês ainda não conheçam, em questões processuais, serão tomadas a questão da votação pelo voto afirmativo de 9 membros. Então, quer dizer que se dos 15 membros, 5 permanentes e um rotativo se absterem e todos os outros votarem a favor, essa resolução passa? Isso mesmo, porque são 9 votos afirmativos. Cuidado, relembrando, se abster não é a mesma coisa de vetar. Muito importante vocês saberem também, relacionado ao capítulo 6, é que dentro de uma solução de controvérsia internacional, se um dos membros do Conselho de Segurança estiver envolvido, ele deve se abster da votação, para assim se tornar mais equilibrado e mais justo. Por último, em relação ao Conselho de Segurança, tá? Que tem aí as suas resoluções, ele cria resoluções, né? Como vocês já devem ter visto muitas vezes em jornais, em notícias, a resolução XXX do Conselho de Segurança. Isso significa a decisão do Conselho de Segurança que deve ser seguida, porque senão há consequências. O direito internacional é um direito válido, então, obviamente que toda ação tem consequência. Mas voltando, o capítulo 7 não diz respeito somente ao uso da força. Tem a questão dos embargos e tem as sanções, como já faladas, e tem o uso da força. O uso da força não é a primeira opção. Falando então agora sobre o ECOSOC, Conselho Econômico e Social, isso mesmo, composto por 54 membros eleitos da Assembleia Geral com mandatos renováveis de
3 anos e o ECOSOC é responsável por criar relatórios e estudos relacionados à sua área de competência, como social, cultural, educacional e por aí vai. Tudo que estiver dentro da sua área de competência, ele vai então criar esses estudos, esses relatórios que a gente vê bastante sendo divulgados pela ONU, criado dentro do arcabouço do ECOSOC. O ECOSOC, pessoal, também é composto por comissões técnicas regionais, grupos, fóruns, e ele também tem órgãos subsidiários, como vocês já devem imaginar, que é a Unicef, a Unesco, o PNUD, a UNCTAD, e também tem o Acnu. Eu acho muito importante vocês estarem aí conhecendo mais o trabalho do ECOSOC, que é imenso, mas é muito fascinante mesmo de você estar estudando, saber o que ele desenvolve, para que serve essas comissões, quais são os estudos, assim você vai estar compreendendo mais o papel da ONU, porque senão fica muito abstrato aí na sua mente. Então, sim, tem diversos sites das Nações Unidas que você pode estar pesquisando relatórios da sua área mesmo. Lembra dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, dividido em 17? Eu aposto que a sua área de estudo está dentro dos ODS e você pode estar relacionando eles a algum relatório, algum estudo divulgado pelo ECOSOC. Indo agora para o secretariado, isso mesmo, a divisão da ONU que mais possui funcionários e tem como secretário-geral, atualmente, Antônio Guterres. Dentro do secretariado, a gente vai ter o corpo administrativo das Nações Unidas e por isso a maior quantidade de funcionários. Além disso, é muito importante vocês saberem que é dentro do âmbito do secretariado que tem aí a tradução para os idiomas oficiais das Nações Unidas dos documentos circulantes, isso mesmo. Todo documento oficial tem que estar nos idiomas oficiais das Nações Unidas. Nunca se esqueçam disso. Falando então de Corte Internacional de Justiça. Isso mesmo, eu sei que tem algumas pessoas que ainda não sabiam que a Corte Internacional de Justiça faz parte das Nações Unidas. É o órgão jurídico das Nações Unidas, é composto por 15 juízes eleitos e que representam as Nações Unidas e não os seus países, tá? E mais uma coisa que eu acho super importante vocês estarem sabendo é sobre a cláusula Raul Fernandes. Professora, o que diz essa cláusula? Basicamente que a jurisdição da Corte Internacional de Justiça só vai ser válida para país X se ele aceitar a cláusula, isso mesmo, porque aí a decisão da Corte não pode voltar atrás, e então o país tem sim que dar o aval de que ele aceita que a Corte Internacional de Justiça faça determinados julgamentos envolvendo esse país. Mas não somente a questão do julgamento, tá, pessoal? Mas também, quando o país aceita a cláusula Raul Fernandes, ele está dizendo que aceita aquela jurisdição e aceita aquela decisão. Esse é o ponto mais importante. Por último, bem curtinho, nós vamos ter o Conselho de Tutela, que está desativado desde 1994, ó. Bastante tempo, e ajudou ali na questão da transação das colônias para países independentes. Outra coisa que eu esqueci de citar é que dentro da Corte Internacional de Justiça, no slide anterior, somente os estados nacionais têm acesso. Não é para indivíduos, apesar desses serem atores internacionais. Agora,
Terminamos aí as divisões da ONU, vamos falar um pouquinho sobre Brasil. A atuação das Nações Unidas aqui no Brasil é muito importante, pessoal. Eu vou estar deixando um vídeo na descrição da própria Nações Unidas para você estar assistindo, é bem curtinho, eu super recomendo, mas eu gostaria de te falar também aqui para dar uma breve explicação que atua em coordenação com iniciativa privada, iniciativa governamental, com os indivíduos, com as ONGs, tá? Para ir todo mundo em conjunto buscar atingir os objetivos da Agenda 2030, isso mesmo, os ODS que eu falei anteriormente no vídeo. É um trabalho muito articulado, muito importante mesmo, é um trabalho enorme que abrange todo o território nacional. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição alguns links que eu gostaria mesmo que você acessasse. Se você tem qualquer dúvida sobre Nações Unidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com certeza. E deixa seu like se você gostou desse vídeo. Tchau, tchau!